É claro que o indivíduo está indissociável a essa pulsão social. É inevitável, mais cedo ou mais tarde, o indivíduo terá que interagir com alguém. Então, isso já faz, duas ou mais pessoas já formam a pulsão social, né? O que é importante manter a sua própria individualidade, pensar por si mesmo, né? Ser assertivo, que se diz na psicologia, né? Então, essa pulsão social ela vai ter certas condições que vão surgir mais facilmente, né? Como eu disse, em pessoas fragilizadas emocionalmente, ou pela fé, como foi da igreja, ou pela questão financeira do poder, também a pessoa pode ser levada a se inserir num grupo e tecer fielmente os propósitos daquele grupo. Através da indução, da sugestão daquele grupo, ele vai fazer parte também, mas convém lembrar que as pessoas elas vão pertencer a um grupo que elas têm afinidade, elas têm a predisposição àquilo, através do inconsciente. O inconsciente traz as predisposições das pessoas, que muitas vezes a maior parte dessas ideias da pessoa ela não expõe, né? Ela vai através de um grupo poder ter condições de se manifestar daquela forma que ela pensa, né? Como diz assim o ditado, o poder corrompe o homem, né? Na verdade não é o poder que corrompe o homem, na verdade é o poder dar campo de manifestação da pessoa se mostrar como ela é de verdade, né? Então não é o poder que corrompe, o cargo, as responsabilidades que a pessoa tem, ela tem campo de fazer, de tomar decisões, né? Se eu gosto da barbárie, de atrocidades, quando eu puder fazer uma lei que favoreça a barbárie, a atrocidade, eu vou fazer, porque isso existe no meu inconsciente, existe essa predisposição a ser bárbaro, né? Então a responsabilidade da pessoa cai quando ela tem o poder, ela se sente poderosa quando está inserida num grupo, se sente indestrutível quando está num grupo, fazer coisas, tirar pedra numa casa, às vezes não teria coragem de fazer isso sozinho, mas faz quando tem mais 5 ou 6 pessoas juntos, né? Então, há esse contágio em grupo que é uma forma hipnótica, né, de influenciar magneticamente, né, e suscitar algumas habilidades que vão ser exaltadas, né, como a questão do bárbaro, né, da violência. Por exemplo, se eu já tenho essa predisposição de ser violento, né, num grupo eu vou poder se manifestar dessa maneira, né? Como dizem assim, ele nunca fez isso, né? Isso é uma amostra de que quando a pessoa está sozinha, num estado sozinho, na pulsão individual, ela não faz nada, mas na pulsão social, na pulsão de grupo, ela se sente encorajada de exercer alguns papéis, ter algumas atitudes, alguns posicionamentos, né? Então ele não vai nos dizer que essa pulsão social também ela pode, de grupo, ela pode gerar uma fascinação hipnótica de interesse comum, quando foi no nazifascismo, né? Embora esse livro escrito em 1921, né, ele vem muito a calhar nos dias de hoje, né? Então, no nazifascismo, que o Hitler, né, Mussolini, Stalin, enfim, esses líderes conduziram o grupo para onde eles queriam, né, através desse fator hipnótico que eles conduziram, né, aonde eles queriam um interesse comum, né? Mas, claro, existia já essa predisposição nas pessoas, né? Só foi um campo de manifestação ali. Porque os representantes políticos, na verdade, quando nós elegemos um corrupto, por exemplo, né, um falsificador, uma pessoa sem ética, uma pessoa sem moral, é porque nós, na sociedade, somos assim. Então, nós colocamos alguém lá dessa maneira, né? Nós queremos alguém com personalidade forte, né?
Se tem dignidade, ética, isso aí fica em segundo plano, não importa. Tem que ter personalidade. E aí pode ser uma personalidade ridícula, né, de força, de querer se impor pela violência, né? E isso chama a atenção e daí as pessoas acabam elegendo pessoas representantes, como a gente vê tantas atrocidades, né? Representantes falando horrores, fazendo coisas erradas, embolsando um monte de dinheiro em detrimento de pessoas que passam fome aqui no Brasil. Então, é muito delicado isso. É claro que nós iremos evoluir para representantes que tenham compromisso com a ética e com a moral, né? Que é quando nós também formos assim em sociedade. Então, o Freud nos diz que esses comportamentos, quando são mais grosseiros, mais mundanos, esses instintos, impulsos emocionais, quando eles são mais grosseiros, estão mais aptos a formar grupos. Porque, como eu disse, quando nós éramos seres primatas, nós fazíamos muito isso. O nosso cérebro, ele foi programado para isso, formar grupos para destruir os outros, que foi importante naquela época, né, em que se comia a carne humana. Mas hoje já se vive um outro momento, se vive grupos que precisam ser fraternos, mais éticos, né, em prol de uma paz mundial, né? Então, e não ver os outros grupos como rivais, né? Porque cada um tem costumes e hábitos e vícios, como eu disse anteriormente, e por que não podem aprender uns com os outros, né? Por que temos que exterminar os demais, né? E isso nos traz, como aconteceu nas religiões, né? Quando surgiu o cristianismo, se matou aqueles ditos filósofos que pensavam de maneira contrária. Os filósofos, como Hipátia de Alexandria, por exemplo, ela foi tirada a pele dela, os ossos, fizeram atrocidades, né? O cristianismo, quando surgiu em nome de religiosos, para mostrar aqueles que pensavam diferente, que não acreditavam em Deus, ou que não tinham as mesmas crenças que eles, não podiam fazer parte e deveriam ser mortos, né? E depois veio com a Inquisição, né, com vários... o Galileu Galilei teve que dizer que o que ele escreveu no livro dele era uma utopia, que a Terra não era o centro do universo, né, ele dizia nos livros dele. Ele teve que dizer que era uma brincadeira que ele escreveu no livro para não ser morto, e outros foram mortos, né, pelas crenças religiosas, por causa desses grupos extremistas que não aceitam os outros, não conseguem conviver com a diversidade do outro, que pensa diferente, com características diferentes, que é o que é muito perigoso dentro das crenças religiosas, porque levado à crença de que Deus quer isso, as pessoas fazem horrores, né? Como tem pessoas que pegam os aviões, os homens-bombas, né, na Arábia Saudita, onde eles vão e, por pertencer a um grupo, em nome daquele grupo, eles explodem. Eles vão para a morte, literalmente. Então, que nós precisamos de grupos que prezem pela igualdade, pelo senso de justiça, né? De fazer parte de um grupo social mais fraterno e mais adequado para o futuro, né? Por isso que em um meio dessa pulsão social se deve manter a pulsão individual de pensar criticamente quando se faz parte de um grupo ou de outro, né? Nós somos muito levados a pensar para os outros, mas todo mundo faz, né? Todo mundo cola na prova, professor. Não, mas você não, né? Você sabe que não pode fazer, é errado. Então essas noções de ética, usar o cinto de segurança, mas todo mundo não usa cinto de segurança, todo mundo passa sinal vermelho,
Todo mundo bebe, dirige, né? Então, essa pulsão social que desses comportamentos mais grosseiros é muito mais fácil a gente aprender, porque não exige raciocínio, reflexão, né? É muito mais fácil. Então, é preciso ter a pulsão individual de analisar e refletir se o que se faz é correto, para que novas gerações possam também refletir e mais grupos se formem a partir de um senso de ética e de moral elevado, que é quando o ser humano, então, pensa racionalmente no que ele faz, né? Não basta ter a tecnologia, conhecimento científico, né? É preciso pensar racionalmente no conhecimento científico, do que se vai fazer do conhecimento, né? Para que a humanidade e as pátrias e os países consigam se relacionar de uma maneira fraterna. Talvez não é o não mais adequado que possa ser, mas pelo menos se respeitar uns dos outros, né? E então essa era a reflexão deste livro. Se você chegou até aqui, muito obrigado e um forte abraço. Até o próximo vídeo.